Você sabia que o câncer de próstata, apesar de ser bem menos falado e menos divulgado pelos meios de comunicação, é tão sério e provoca tantos danos quanto o câncer de mama? Você sabia que um em cada 9 homens será diagnosticado com câncer de próstata durante a sua vida? Você sabia que o câncer de próstata é o quinto tipo de câncer mais incidente na população masculina? Você sabe quais são os fatores comportamentais que têm grande influência para o surgimento do câncer de próstata? Você sabe quais são os fatores emocionais que têm grande influência para o surgimento do câncer de próstata? Esse é o tema do nosso encontro de hoje: fatores comportamentais e fatores emocionais no câncer de próstata. Sejam todos bem-vindos ao canal Gotas de Inteligência Comportamental. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite e faça agora a sua inscrição. Quando chegar no final, se você gostou do conteúdo, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se puder também compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham a oportunidade de refletir sobre esse tema. E veja também outros vídeos aqui no canal com temas relacionados ao comportamento humano. Fatores comportamentais e fatores emocionais no câncer de mama. Embora tenha menor repercussão que o câncer de mama, que tem o mês de outubro como referência, o câncer de próstata, que recebe no mês de novembro uma maior atenção, deveria ter a sua prevenção levada mais a sério, pela sua gravidade, pela sua incidência na população mundial e também pela sua incidência na população do Brasil. Segundo estatísticas médicas, um em cada 9 homens será diagnosticado com câncer de próstata durante a sua vida. O câncer de próstata ocorre principalmente em homens mais velhos. 6 em cada 10 casos são diagnosticados em homens com mais de 65 anos, sendo raro antes dos 40 anos. A média de idade no momento do diagnóstico é de 66 anos. O câncer de próstata tem um grande impacto na saúde do homem e na sua qualidade de vida. Milhares de casos são diagnosticados anualmente e muitos ainda morrem devido a esse problema. Além das sequelas deixadas pelos tratamentos aos quais são submetidos os que sobrevivem, como a disfunção erétil e a incontinência urinária, que, segundo pesquisas, atinge cerca de 60% dos atendidos. O câncer de próstata é o mais incidente entre os homens brasileiros após o tumor de pele. Segundo estatísticas, atualmente cerca de 68 mil brasileiros receberão diagnóstico de câncer de próstata por ano, sendo a segunda causa de morte por câncer entre os homens, ficando atrás apenas do câncer de pulmão. O câncer de próstata é o 6º tipo de câncer mais comum no mundo e o mais prevalente entre os homens, representando cerca de 10% do total de cânceres. O tabagismo, o consumo excessivo de álcool, a exposição solar sem proteção, a infecção pelo vírus HPV e a imunossupressão estão entre os fatores de risco para o câncer de próstata. Um fator de risco é algo que afeta a chance de contrair uma doença como o câncer. Diferentes fatores de risco representam diferentes tipos de câncer. Alguns fatores de risco, como fumar, por exemplo, podem ser controlados. No entanto, outros fatores de risco não podem ser controlados, como, por exemplo, a idade, o histórico familiar. Embora os fatores de risco possam influenciar o desenvolvimento do câncer, a maioria não causam diretamente a doença. Algumas pessoas com vários fatores de risco nunca desenvolverão um câncer, enquanto outros, sem fatores de risco conhecidos, poderão desenvolver um câncer. Ter um fator de risco, ou mesmo ter vários fatores de risco, não significa que você vai ter a doença. Muitas pessoas que contraem a doença podem não estar sujeitas a nenhum fator de risco conhecido. Vejamos alguns fatores que podem aumentar o risco de uma pessoa desenvolver câncer de próstata. A idade. O câncer de próstata é raro em homens com menos de 40 anos, mas a chance de ter câncer de próstata aumenta rapidamente após os 50 anos. Aproximadamente 60% dos cânceres de próstata são diagnosticados em homens com mais de 65 anos.
A raça. O câncer de próstata é mais frequente em homens com ascendência africana e caribenha do que em homens de outras raças. O histórico familiar. Ter um parente de primeiro grau com o diagnóstico de câncer de próstata mais do que duplica o risco de desenvolver a doença. Alterações genéticas. Algumas alterações genéticas hereditárias podem aumentar o risco de desenvolver mais de um tipo de câncer. E alguns fatores comportamentais também estão relacionados ao câncer de próstata. Uma dieta, comer muita carne vermelha ou laticínios ricos em gordura parece ter uma chance ligeiramente maior de contrair câncer de próstata. Comer poucas frutas e legumes. Alguns estudos sugerem que consumir grandes quantidades de cálcio através de alimentos ou de suplementos pode ter também um risco maior de desenvolver câncer de próstata. O tabagismo. Alguns estudos associam o tabagismo a um possível aumento no risco de morte por câncer de próstata. E doenças sexualmente transmissíveis podem aumentar o risco de câncer de próstata. Já entre os fatores emocionais relacionados ao câncer de próstata estão o medo, a tristeza, a depressão, a raiva, a revolta, a ansiedade, o estresse. Evidências demonstram que alguns fatores parecem predispor algumas pessoas, mais do que outras, a desenvolver o câncer ou a fazê-lo progredir mais rapidamente. Esses fatores incluem os traços de personalidade, a maneira de lidar com a realidade, a tendência exagerada de solicitar a compreensão dos outros, a dificuldade em exprimir suas emoções com clareza, com sinceridade. Para alguns autores, o portador de câncer possui 3 elementos principais: infância ou adolescência marcada por sentimentos de isolamento, um período de vida onde o indivíduo encontrou a sensação de aceitação pelos outros, onde tem encontrado um sentido para a sua vida, e a perda desse algo que lhe dera sentido para a sua vida. Também é descrito o paciente de câncer como alguém com uma visão triste da vida, onde não se pode fazer nada para mudar o destino, onde as exigências feitas a si mesmas são impossíveis de serem realizadas, possuindo uma quantidade de emoções negativas maior do que é capaz de expressar, levando à supressão dessas emoções negativas e a tendência a desenvolver sentimentos de mágoa, sentimentos de rancor, de raiva. A não expressividade das suas emoções negativas, vindas de um luto por um ente querido, vindas da perda amorosa, vindas de situações traumáticas, é um fator que predispõe o indivíduo a uma alteração no seu sistema imunológico, tornando o organismo mais vulnerável à formação de tumores malignos. O surgimento de um câncer sugere a exposição do indivíduo a situações e sentimentos de mágoa profunda, ressentimentos persistentes, tristezas mantidas por muito tempo, ódio, rancor. A raiva, melancolia, tristeza e sentimentos reprimidos também são vistos como possíveis causas psicossomáticas do câncer. Sendo o câncer uma doença que afeta todo o organismo, é preciso preveni-lo em todas as frentes, romper com ideias antigas e ultrapassadas, lutar para a construção do próprio caminho, buscando um sentido para a vida, proporcionar abertura para a expressão das próprias emoções, em vez de deixar o corpo falar por si, promover o crescimento pessoal, iniciando pelo autoconhecimento e pelo conhecimento das próprias emoções. Toda doença manifestada pelos seus sintomas fisiológicos e somáticos, antes foi um sofrimento psíquico, que não busca da sua compreensão, a sua elaboração, busca o corpo como local de expressão, como se fossem sinais de alerta para o indivíduo olhar para dentro de si e reconhecer as suas exigências, as suas necessidades. Médicos oncologistas, ao tratar de casos de doentes com câncer, observam que a vontade de viver influencia na expectativa de vida dos seus pacientes. Ao mesmo tempo, é observado que as pessoas agravam o quadro cancerígeno quando surge o sentimento de falta de esperança. Para a psico-oncologia, o ramo da psicologia que estuda os fatores psicológicos envolvidos no tratamento do câncer,
O paciente é a peça fundamental no processo de cura. Se ele não reage ao câncer, não acredita na própria melhora, o seu organismo também não reagirá. A mudança interna é o fator mais importante. Se não houver vontade pessoal de solucionar os maus hábitos psíquicos, de enfrentar os problemas emocionais, se não encontrar razões para viver, não haverá uma cura permanente. E só lembrando, para existir um corpo saudável, é necessário também a existência de uma mente saudável. E sendo assim, é importante alimentar uma visão mais leve da vida, com mais flexibilidade diante dos problemas, com menos desejos de controle sobre a própria vida e sobre o mundo, procurando aproveitar tudo o que a vida oferece de bom, curtindo bons momentos com as pessoas que ama. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua participação. Se você gostou do tema, deixa o seu like, deixa seu comentário, deixe sua sugestão para temas futuros. Se ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora e faça a sua inscrição. Se puder, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam refletir sobre o tema. Aproveite agora também, veja outros vídeos aqui no canal com temas relacionados ao comportamento humano. E eu aguardo você aqui na próxima segunda-feira.